Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Dia 16 de outubro, vamos meditar a poderosa palavra de Deus, Lucas 12, de 8 a 12. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: todo aquele que der testemunho de mim diante dos homens, o Filho do Homem também dará testemunho dele diante dos anjos de Deus. Mas aquele que me renegar diante dos homens, será negado diante dos anjos de Deus. Todo aquele que disser alguma coisa contra o Filho do Homem será perdoado, mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. Quando vos conduzirem diante das sinagogas, magistrados e autoridades, não fiqueis preocupados como ou com o que vos defendereis, ou com o que direis, pois nessa hora o Espírito Santo vos ensinará o que deveis dizer. Palavra da salvação. Interessante porque a Bíblia está dizendo algo muito forte. Existe um pecado que Deus não perdoa. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não será perdoado. É um pecado que Deus não perdoa. O pecado contra o Espírito Santo. Aliás, a Bíblia está repleta disso. Eu não sei se você já prestou atenção. A Bíblia ela é repleta de condições. Se você fizer isso, você não será perdoado. Por exemplo, quando Jesus nos ensina sobre o Pai Nosso, Ele diz: se vocês não perdoarem as ofensas uns dos outros, eu também não perdoarei vocês. Para mim essa é uma palavra muito séria. Eu, Frei Gilson, a escutar uma palavra dessa, eu digo para mim mesmo: você, Frei Gilson, você tem que perdoar todas as pessoas que te magoarem. Porque olha o risco que eu estou correndo. Se eu não perdoar, eu não serei perdoado. É condição. É condição. Então não brinca com isso. O juízo será sem misericórdia para quem não foi misericordioso. A Bíblia também vai dizer isso. Se você foi misericordioso, você vai receber misericórdia. Se você não foi misericordioso com seu irmão, a Bíblia diz que com a mesma medida com que você medir, você será medido. Então isso é muito importante a gente entender. Existem realidades que se a gente não faz, a gente pode perder a nossa salvação. A gente não recebe perdão de Deus, você está entendendo? E hoje a Bíblia está dizendo: se você blasfemar contra o Espírito Santo, você não será perdoado. Ora, que pecado é esse? O Espírito Santo é Deus. O Espírito Santo é aquele que quer santificar você. O Espírito Santo é aquele que quer te abrir a graça. O Espírito Santo é aquele que quer operar a obra de Deus na sua vida. O pecado contra o Espírito Santo é você não querer a graça de Deus. É a pessoa que diz: eu não quero. Eu não quero o Espírito Santo. Eu não quero ser perdoado. Este pecado aqui é a negação de Deus. E vamos lá, minha gente, quantas pessoas no mundo de hoje estão negando a Deus conscientemente? Eu não quero a Deus. Eu não quero ser perdoado. Eu não sinto necessidade de ser perdoado. Veja, olha o cúmulo. A pessoa não sente necessidade de ser perdoada. E, portanto, ela não busca o perdão de Deus. E, portanto, ela não busca Deus.
Vivemos num mundo onde cada vez mais o mundo está perdendo a consciência do pecado. Para muita gente não existe pecado, para muita gente não existe erro. E a Bíblia diz que o Espírito Santo viria para convencer o mundo do seu pecado. Então por que Deus não perdoa esse pecado? Porque a pessoa não quer o perdão, ela não quer saber de Deus. Esse pecado aqui é o coração fechado a Deus. É o coração fechado ao perdão. Vá buscar o perdão de Deus, filho. Vai se arrepender. Vai buscar a mudança de vida. Vá se reconciliar com Deus. E a pessoa diz para você, não quero. Então pronto, a pergunta é, como você vai receber perdão se você não quer perdão? Como? Tem gente que não quer mudar, essa é a verdade. Tem gente que não quer mudar. E aí as coisas ficam difíceis. Tem gente que não quer mudar. Tem gente que não quer perdão. Então você pode ter certeza de uma coisa, tem muita gente no inferno por causa disso, porque não quis o perdão de Deus. E você quer ver uma coisa prática? Eu vou falar uma coisa prática. Quantas pessoas não tem nada que as impede de ir para o confessionário? Nada. Nada as impede. Mas elas estão há anos sem se confessar. Vá se confessar, filho. Para receber o perdão de Deus. Não quero. Não preciso. Então isso é algo muito sério. Eu não posso me fechar à graça de Deus. Toda a graça de Deus foi derramada na minha vida. Toda a graça foi liberada. O Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo foi derramado. O Espírito Santo foi derramado. Toda a graça foi derramada sobre a humanidade. Rejeitar a graça, rejeitar tudo que nos foi concedido na cruz é um pecado. É uma tragédia. Então não é que Deus não quer salvar, é a pessoa que não quer ser salva, é diferente. Que você se abra ao Evangelho, amém? Que você se abra ao Espírito Santo, que você se abra à graça de Deus, que você não tenha um coração fechado. E reze para as pessoas da sua família abrirem o coração à graça de Deus, para que também elas possam ser salvas. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê sabedoria. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.